Olá, pessoal! Hoje é sábado de história com o professor João Carlos. Claro, sempre ele, que vocês sempre colocam aqui no comentário. Eu adoro as aulas desse professor. Pois é, porque é raro achar um professor de viés de direita, mas que consegue dar uma aula sem viés, uma aula neutra. Professor, muito obrigada por aceitar dar mais uma aula para a gente. Eu que agradeço, Camila. Tem sido muito enriquecedor para mim essa troca, né, através dos comentários dos seus espectadores. Hoje vocês escolheram o tema Guerra Fria. Para quem é novo no canal, os temas são escolhidos no Twitter do professor, que na qual está aqui na caixa de informações. No canal dele, ele também posta vídeos sobre conteúdos históricos, então quem quiser uma análise mais aprofundada, vai lá para o canal dele e acompanha, está aqui também na caixa de informações. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria e eu vou ler para vocês aqui um trechinho do texto da aula base que está também no site aqui embaixo, que na qual vocês podem acompanhar pelo navegador ou baixar o arquivo e acompanhar. No dia 2 de setembro de 1945 foi assinada a rendição incondicional do Império Japonês, pondo um fim definitivo na Segunda Guerra Mundial. Para que essa rendição acontecesse, foram lançadas sobre territórios japoneses duas bombas atômicas, até então a arma mais letal já usada pela humanidade. Em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945. O mundo assistia oficialmente o início da era nuclear e de um período de antagonismo político-ideológico entre as superpotências mundiais vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Professor, a partir desse ponto, como se deu a Guerra Fria? O microfone é seu. Obrigado, Camila. Então vamos começar exatamente neste ambiente que a Camila descreveu aí de introdução. Para que a Segunda Guerra Mundial acabasse, foi preciso os Estados Unidos acelerar o seu fim, jogando sobre o território japonês as bombas atômicas. Até então, uma tecnologia totalmente desconhecida pela humanidade. Não se tinha um armamento tão letal quanto esse. E surpreendeu o mundo, logicamente. Mas, para que nós entendamos como que se deu essa decisão norte-americana, a gente vai ter que voltar um pouquinho, certo? Então, no dia 8 de maio de 1945, aconteceu a rendição do, da, da Europa, né, do nazifascismo na Europa. A guerra continuava lá no Pacífico, certo? O Império Japonês continuava fazendo parte do eixo e continuava resistindo na Segunda Guerra Mundial. Acontece que eram duas forças antagônicas durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos o eixo, que era Berlim, Roma e Tóquio, Alemanha, Itália e Império Japonês, e, por outro lado, os aliados, que eram uma série de países. Os principais eram Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Lembrando que a União Soviética, até 1943, ela apoiava o nazifascismo, certo? E ela foi traída no, no acordo germânico-soviético quando o Hitler invadiu o território soviético, ok? Então, daí ela se aproxima dos aliados ocidentais. Então, esses aliados, eles começam a planejar o mundo pós-guerra. O mundo pós-guerra, ele tinha que ser pensado, porque assim que o Japão se rendesse, uma nova era começaria, ok? Então nós temos que pensar assim e analisar da seguinte forma: aconteceram conferências entre
os maiores líderes dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma conferência em 1943, que foi a Conferência de Teherã, capital do Iraque, ou melhor, capital do Irã, Teherã, que vai decidir sobre o dia D e sobre áreas que foram dominadas pela União Soviética na Polônia, certo? Então, essa foi a Conferência de Teherã. Depois, em 1944, nós temos uma conferência que é pouco falada, pouca gente conhece essa conferência, que é a Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods é uma pequena cidade dos Estados Unidos onde se realizou a conferência. Essa conferência de Bretton Woods, ela definiu que a moeda mundial seria o dólar, com a segurança do ouro, ou seja, o lastro financeiro desta moeda, o que daria segurança à valorização dessa moeda, seria o ouro. Com isso, os Estados Unidos, que tem como sua moeda nacional o dólar, é lógico que ele passou a ter mais relevância nesse ambiente da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, no mundo que vai se formar, ok? Agora, as duas mais importantes conferências deste período. A Conferência de Ialta. A Conferência de Ialta, Ialta é uma cidade da Crimeia, uma região da antiga União Soviética, certo? Às margens do Mar Negro. Lá eles se reuniram e eles começaram a pensar a divisão da Europa pós-nazifascismo. Ok? Então, nesta conferência, começa a ficar clara que a aliança com a União Soviética não seria viável após a Segunda Guerra Mundial. Porque a conferência ela tinha por base pensar um mundo pós-guerra num ambiente de liberdade, de capitalismo, de democracia. Porém, a União Soviética não vivia isso e não defendia esse modelo político, econômico e social. Né? A União Soviética era uma ditadura desde os anos 20, uma ditadura opressiva, centralizadora, tirânica e com um controle estatal ferrenho, pesado sobre a vida do cidadão, onde as liberdades não existiam. Tudo era controlado pelo Estado. Então, é lógico que nessa conferência que ia decidir a Europa, já livre do nazifascismo, eles começaram a ver a verdadeira face da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Que não estava interessada em um mundo livre. Ela estava interessada em ocupar territórios e expandir a sua ideologia opressora sobre os territórios que ela conquistou. Então, a União Soviética ela conseguiu libertar, entre aspas, do nazifascismo, vários territórios do leste europeu. E nessa conferência de Yalta, ela bateu o pé de que a área de influência dela ia até os territórios que ela ajudou a libertar do nazifascismo. E, com isso, o seu domínio se expandia das repúblicas soviéticas até Berlim, praticamente. Ok? E os países aliados, que são capitalistas, que prezam a liberdade e a democracia, ampliaram a sua área de influência no lado ocidental da Europa a partir de Berlim. Ok? Isso foi decidido na Conferência de Yalta. Na Conferência de Potsdam, Potsdam é uma pequena cidade metropolitana de Berlim, e lá eles se reuniram em 1945 para decidir como seria
a atuação das potências na cidade de Berlim, que acabava de ser liberta do nazifascismo. Como nós já sabemos, o exército soviético foi o primeiro a entrar em Berlim. O exército norte-americano e aliado, eles cederam esse direito aos soviéticos, pois os soviéticos estavam mais próximos da cidade. Então, eles foram desmobilizando tropas nazifascistas ao redor da cidade de Berlim, né, em várias cidades mais próximas, mas não chegaram em Berlim junto com as tropas soviéticas. Então, ficou decidido que, mais uma vez, os soviéticos bateram o pé e não arredaram o pé de que o lado oriental de Berlim era dele. E o lado ocidental seria dos países aliados democráticos e que tem a liberdade como sua bandeira. Ok? Bom, então nessas duas conferências a gente pode notar que já existia uma tensão de disputa geopolítica e ideológica entre as superpotências envolvidas, certo? Bom, foi na Conferência de Potsdam que o presidente norte-americano Harry Truman tinha assumido a presidência porque o Franklin Delano Roosevelt tinha acabado de falecer. Tinha falecido poucos meses antes dessa conferência. Então, o Harry Truman avisou nessa conferência o líder soviético, o Joseph Stalin, que Estados Unidos estava preparando uma ofensiva contra o Japão com uma arma atômica, certo? O que surpreendeu o líder soviético, porque eles não tinham essa tecnologia ainda. Ok? Bom, no interior dos Estados Unidos, desde do ataque a Pearl Harbor, e até um pouquinho antes, em 1941, um pouquinho antes do ataque do dia 7 de dezembro, em que os japoneses atacaram Pearl Harbor, os Estados Unidos já vinham se preocupando com a geopolítica mundial. Ele não estava participando da Segunda Guerra Mundial, apoiava indiretamente a Inglaterra, mas já estava preocupado com o desenrolar, o desfecho da guerra. E com isso, os Estados Unidos reuniu mais de 100 mil cientistas no projeto Manhattan. O projeto Manhattan era um projeto ultra secreto das Forças Armadas Americanas para desenvolvimento da bomba atômica. Ok? O presidente Franklin Delano Roosevelt colocou muito investimento do governo americano nesse desenvolvimento. E tinha que ser ultra secreto. Por isso, as bases militares nos desertos americanos estavam sendo usadas para o desenvolvimento dessa arma nova para a humanidade. Eles se basearam em estudos e até na referência, no aconselhamento uma das maiores mentes da humanidade, o cientista Albert Einstein, cientista e físico Albert Einstein, que por carta ele já tinha saído da Alemanha, ele tem descendência judia, ele fugiu da Alemanha com medo das perseguições e se exilou nos Estados Unidos. E lá, ele, em contato com a comunidade científica, ele fez uma carta aconselhando o governo norte-americano a desenvolver uma arma que fosse inquestionável para o final da guerra. Essa arma se baseava na fissão nuclear. Então, usava estudos de físicos renomados, como Albert Einstein, Leo Szilard, Rutherford, né, que desenvolveram uma série de avanços na tecnologia da fissão nuclear. E, em 1943, eles desenvolveram o primeiro teste no deserto do Álamo Gordo, no Novo México, certo?
A arma era tão desconhecida ainda pela humanidade, não se sabia tantos efeitos, que esse teste não teve os cuidados necessários com a energia nuclear residual à explosão. Então, foi feito dentro de uma área militar, explodiu-se a bomba, eles não sabiam nem a quantidade de potência em comparação a TNT, trinito-toluendo, que é a base da dinamite, que teria a bomba atômica. Né? Chegaram até os cientistas a fazer uma espécie de bolão, falando que ia variar entre 6 mil toneladas de TNT até 18 mil toneladas de TNT. Né? E se aproximou, a explosão do teste se aproximou à quantidade máxima de TNT. Ela aconteceu nesse deserto, o cogumelo formado foi visto em 4 estados americanos, né? E o calor intenso dessa explosão vitrificou mais de 100 quilômetros da areia do deserto daquela região, para vocês verem como foi a potência dessa bomba. Vários soldados que faziam a segurança do local e que não estavam devidamente protegidos por desconhecimento da energia nuclear ainda, que era uma fonte energética muito nova, eles acabaram afetados por a radiação residual desse teste. Estava provado que a bomba atômica era a arma mais letal da humanidade e que os Estados Unidos era o único país possuidor dela. Então, o governo norte-americano, sabendo desta tensão que já existia com a União Soviética, essa tensão geopolítica e ideológica, o que o presidente norte-americano fez? Com o pretexto de abreviar o sofrimento e os gastos financeiros com a Segunda Guerra Mundial, o presidente norte-americano Harry Truman, ele dá a ordem para lançarem as bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, certo? Então, a bomba de Hiroshima, ela foi chamada de Little Boy, foi lançada de um avião, não era em forma de míssil, como muitas pessoas têm em mente, mas não existia ainda os mísseis. Ela foi lançada de um avião, o avião pilotado tinha o nome da mãe, foi apelidado com o nome da mãe do piloto, Enola Gay, e a bomba foi apelidada com o nome de Little Boy. Ela explodiu sobre Hiroshima e causou centenas de milhares de mortes em poucos minutos. E a radiação residual matou mais centenas e milhares décadas depois. A mesma coisa aconteceu em Nagasaki. A bomba foi apelidada de Fat Man, certo? Por ser uma bomba gorda, né? Lançada também de avião. Bom, quando se lançou essas bombas sobre os territórios japoneses, com aquele pretexto que o Harry Truman deu de abreviar os gastos e o desgaste econômico, abreviando o fim da Segunda Guerra Mundial, realmente isso aconteceu. O Japão, logo em seguida, percebendo que era uma arma que eles não tinham como lutar contra, eles assinaram a rendição incondicional do Império Japonês. Ok? Bom, só que isso também foi estrategicamente pensado pelo presidente norte-americano para mandar um recado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O recado de que, apesar de eles serem uma potência militar vitoriosa na Guerra da Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham que tomar muito cuidado e não querer mais do que eles estavam pleiteando, pois os Estados Unidos era detentor da maior arma que a humanidade já viu. Certo? E isso ajudou bastante no mundo pós-guerra os Estados Unidos conter
a sanha ambiciosa dos comunistas de tomarem territórios. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Porque em 1949, o Stalin ele declarou que já tinha também a bomba atômica, que foi o projeto de alguns cientistas italianos, e principalmente o Fermi e o Bruno Pontecorvo, que se exilaram na União Soviética, e lá eles desenvolveram a bomba atômica soviética. O Bruno Pontecorvo é considerado o pai da bomba atômica soviética. Bom, passado esse período que acabou a guerra, daí começa o embate político e ideológico. Por quê? A União Soviética ela começa a designar que os países alinhados a ela, que foram libertados por ela do nazifascismo, tinham que ser repúblicas comunistas satélites, que giravam em torno da União Soviética. Eles endureceram os governos desses países, colocando governos fantoches aprovados pelos PCUs soviéticos, Partido Comunista da União Soviética. Não era escolhido pelo povo daquela região. Eram pessoas daquele país que cooptaram com o comunismo soviético. Ok? Então, os Estados Unidos, percebendo essa radicalização, que mais tarde geraria uma ambição em tomar mais territórios pelo mundo, os Estados Unidos cria a doutrina Truman. A doutrina Truman, criada pelo presidente Truman, ela tinha como objetivo fazer com que os Estados Unidos liderasse o mundo livre contra a expansão tirânica comunista no restante do mundo. Como que seria essa liderança norte-americana? Através de intervenção militar, bloqueios econômicos e aumento da sua área de influência geopolítica. Isso foi a doutrina Truman, ok? Bom, a Guerra Fria começa nesse momento. A partir das bombas atômicas e a partir do momento dessa radicalização da União Soviética, tem início a Guerra Fria. Que a definição de Guerra Fria é uma guerra sem combate direto militar entre as duas superpotências. Elas não se enfrentaram militarmente em campos de batalha, mas se enfrentaram indiretamente em quase todas as áreas da vida humana. Na economia, na política, na ideologia, no desenvolvimento tecnológico, na cultura, nos esportes e até no bem-estar social. Em todas as áreas da vida humana, essa disputa entre qual sistema político, econômico e ideológico era melhor. Ok? Por um lado, os Estados Unidos representava e liderava um mundo livre, capitalista e democrático. E, por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas liderava o bloco comunista, que pregava a tirania do Estado e a falta das liberdades individuais para o cidadão, num regime totalmente repressivo e opressor. Ok? Bom, e daí a gente tem o desenvolvimento da Guerra Fria. Várias medidas são tomadas com o passar dos anos que vão desenhando o futuro cenário mundial durante o período da Guerra Fria. Então, nós temos, em 1945, logo depois da Conferência de Potsdam, nós temos, e do fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, efetivamente. Ela já existia no papel, mas ela foi oficializada após a Segunda Guerra Mundial. Digo de passagem que o prédio da ONU
ele foi uma disputa entre os melhores projetos de arquitetura do mundo para ser construído lá em Nova York. E foram 2 projetos vencedores, entre 2 arquitetos famosos. Eu não me lembro o nome do arquiteto francês, que dividia a, o nome, né, que deu ao projeto do prédio da ONU, foi junto com Oscar Niemeyer. Eles eram os mentores desse projeto. E Oscar Niemeyer, vocês sabem, que era um comunista de carteirinha aqui no Brasil. Então, a ONU já começou mal em 1947, quando a sede dela foi construída com um projeto de um comunista. Mas, até então, a ONU ainda não estava totalmente dominada pelo comunismo. Ok? Hoje está. Nós temos, então, a criação da ONU, e a ONU passa a ter aquele papel de tentar mediar os conflitos de interesses entre as grandes e pequenas nações do mundo, com a finalidade de evitar uma nova guerra catastrófica no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que se uma nova guerra acontecesse, seria o fim da humanidade, porque o arsenal nuclear das grandes potências, cada vez mais moderno, colocaria fim à espécie humana. Então, a ONU tinha esse papel de mediar e deliberar situações buscando a paz. Lembrando que a ONU tinha um embrião antes da Segunda Guerra Mundial, que era a Sociedade ou Liga das Nações, que era mais ou menos o mesmo objetivo da ONU, garantir a paz a qualquer custo. Porém, ela falhou em vários momentos, certo? É o que vai acontecer com a ONU também, que ela adotou uma política globalista, né, de governo único, e ela sendo, vamos dizer assim, o governo, ela que seria o centro do governo único. Mas isso pode ser tema para uma próxima aula. Em 1949, numa palestra numa universidade americana, Winston Churchill, que havia sido o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, ele usa um termo novo. E ele fala: a Europa do leste está fechada ao mundo por uma cortina de ferro. Ele usou esse termo. A partir daquele momento, o mundo livre começou a identificar os países do leste europeu, que eram da área de influência soviética, como países da cortina de ferro. Quem é um pouquinho mais velho, tem aí seus 40, 45 anos, vai lembrar deste termo, ok? Bom, em 1947, os Estados Unidos, visando mostrar que o mundo capitalista era mais pungente, mais propiciava um crescimento econômico maior, ele vai desenvolver o Plano Marshall, certo? Em homenagem a um dos grandes generais da Segunda Guerra Mundial, o norte-americano General Marshall. E daí o Plano Marshall ele tinha por função recuperar a economia dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial no Ocidente europeu, ou seja, os países de área de influência capitalista. E deu muito certo. Estados Unidos fez empréstimos e financiou esses empréstimos em décadas para serem pagos. Em uma década, olha, foi feito em 1947, o Plano Marshall. Em uma década, a Europa Ocidental já tinha países com um crescimento econômico invejável, mostrando que o sistema capitalista conseguia trazer a melhora de vida para a sua população, gerando empregos e oportunidades nos seus países. E aí, essa disputa da Guerra Fria, né, a União Soviética, para não ficar para trás,
vai criar também um plano econômico para o leste europeu, chamado Comecon, tá? É o Conselho de Ajuda Mútua dos países do leste europeu, certo? De ajuda mútua econômica dos países do leste europeu, chamado de Comecon. Eles tinham basicamente a mesma função, financiar o desenvolvimento econômico dos países do leste europeu que haviam sido arrasados na Segunda Guerra Mundial. Só que a gente sabe que a economia em países comunistas é uma economia controlada pelo Estado, planificada pelo Estado. Então, o desenvolvimento econômico dos países do leste europeu foi pífio comparado com o desenvolvimento pujante dos países do leste, do ocidente europeu, que eram da área de influência capitalista, certo? Bom, vai se desenvolver também uma aliança militar. Os Estados Unidos, junto com o Canadá, preocupados com a segurança dos países do norte, do hemisfério norte, principalmente da área atlântica, do Oceano Atlântico, que estavam mais próximas dos países satélites da União Soviética, desenvolveram e criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar que reúne o exército de vários países do Ocidente Europeu, Estados Unidos e Canadá. Eles tinham por finalidade garantir a segurança desses países em relação a qualquer ataque ou agressão militar dos países do leste europeu ou da própria União Soviética. Então, a OTAN passou a ser a maior organização militar multinacional do mundo livre após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Bom, aí nesse período da OTAN é que bases militares norte-americanas são criadas nos países próximos da fronteira com o leste europeu soviético. Essas bases vão ser muito importantes, porque mísseis vão ser instalados ali. Os mísseis começam a ser desenvolvidos na década de 50, lembrando que o nazismo já tentava desenvolver mísseis, no caso do Otto von Braun, que é um dos cientistas da Alemanha nazista, que foram cooptados pelos americanos e até ajudou no programa espacial americano com os foguetes, né? E ele lá na Alemanha ele já desenvolvia o V1 e o V2, que eram os protótipos de mísseis atuais. Então, os Estados Unidos vão colocar mísseis balísticos com ogivas nucleares nesses países, todos eles apontando para a União Soviética e para esses países satélites. A União Soviética também fez o mesmo. Criou uma aliança militar do leste europeu chamada de Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tinha a mesma finalidade do seu idêntico ocidental, que era garantir a segurança dos países do leste europeu caso o Ocidente resolvesse fazer um ataque militar. É nessa época que os ministérios que cuidam da defesa passam a ser chamados de Ministérios da Defesa. Antes da Segunda Guerra Mundial, eram ministérios da guerra, certo? Desde o século XIX, quando tinha uma república ou tinha uma monarquia, o ministro que cuidava da soberania e da área militar era chamado de ministro da guerra. A partir da Guerra Fria, passou-se a chamar essa pasta de Ministério da Defesa. Mais do que atacar, era você estar preparado para se defender de um possível ataque. Esse ambiente de uma possível terceira guerra mundial vai desenvolver no mundo, nos habitantes do planeta Terra, uma tensão constante, um medo constante de que uma crise política entre as duas superpotências pudesse gerar a terceira guerra mundial, que devastaria a humanidade
varreria a humanidade da face do planeta, certo? Isso vai piorar muito quando os Estados Unidos, depois que a União Soviética declara que já tem a bomba nuclear em 1949, e até faz um teste nuclear e divulga para o mundo, Estados Unidos, em contrapartida, já estava no segundo estágio de desenvolvimento nuclear, que foi o desenvolvimento da bomba H, ou bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba termonuclear. O poder de destruição dela é milhares de vezes superior a uma bomba atômica como a de Hiroshima e Nagasaki. E existiam calor gerado por uma explosão termonuclear é assim, milhões de vezes maior que o calor gerado no núcleo do Sol, para vocês terem uma ideia do poder de destruição. É lógico que a União Soviética, logo em seguida, foi também desenvolvendo a bomba nuclear, os mísseis, a bomba H, mísseis também, e os Estados Unidos e a União Soviética tinham um arsenal atômico que poderia destruir a Terra, o planeta Terra, mais de 100 vezes sucessivamente, se fossem usados. Ok? Então, era uma chamada paz armada entre as duas superpotências durante a Guerra Fria. Essa paz armada consistia em você se armar militarmente com o que existia de melhor tecnológico, melhor produto militar tecnológico em relação ao inimigo. Então começa uma corrida armamentista. Cada um queria ter um arsenal mais desenvolvido e mais destruidor que o outro. É chamada paz armada e corrida armamentista. Ok? Bom, logo em seguida, a gente tem o foco na Alemanha. A Alemanha, a gente vê a divisão lá do leste europeu e do ocidente europeu. Um lado comunista e um lado capitalista. Isso também aconteceu na Alemanha. Ela foi dividida ao meio. O lado leste pertencia ao comunismo e o lado oeste pertencia à França, Inglaterra e Estados Unidos. Só que em 1949, depois que o Plano Marshall deu certo e a Alemanha, o lado ocidental, estava muito desenvolvido, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra resolveram unificar as suas regiões de influência e criaram a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, que era um dos países mais ricos da Europa, graças ao desenvolvimento criado pelo Plano Marshall, mesmo sendo um país devastado na Segunda Guerra Mundial. E, em contrapartida, a União Soviética criou a RDA, República Democrática Alemã. Eles usam para desinformação a nomenclatura democrática, que não tinha nada de democrática porque não existia eleição para escolher os seus líderes. Um dos líderes mais famosos do período da RDA, da República Democrática Alemã, que era comunista, era o Erich Honecker, um ditador escolhido pelo PCU soviético e que governou a Alemanha com mão de ferro, de uma forma opressiva. As tensões depois de 1949, com essa formação das duas Alemanhas, culminou em 1961, até 1961, com a fuga do território comunista de vários berlinenses que estavam do lado comunista da cidade, começaram a fugir para o lado capitalista, que a vida era melhor, tinha liberdade, tinha iniciativa privada, tinham condições de vida melhor. Então, eles começam a fugir do lado comunista. E daí o premier soviético, né, o Stalin, com medo que isso acontecesse no país todo, ele manda construir o Muro de Berlim, que é um muro emblemático para a história da humanidade, né? É um muro que vai dividir um muro que vai dividir o mundo livre do mundo da tirania opressora do comunismo, certo?
esse muro chegou a ter 150 quilômetros. Ele não divide só a cidade de Berlim, divide alguns territórios também além de Berlim. Berlim, apesar de ser uma cidade com metade capitalista e metade comunista, ela se situava geograficamente no lado comunista da Alemanha. Dá para entender isso? Era uma ilha de capitalismo no lado comunista, certo? E o Muro de Berlim, ele tinha torres de vigilância super armadas que ficavam soldados vigiando 24 horas por dia com fuzis, caso algum berlinense do lado comunista quisesse fugir para o lado capitalista. Fato é que nunca houve um movimento ao contrário, de um berlinense do lado capitalista querer fugir para o lado comunista. Isso aí já é um indicador de que o lado comunista é um inferno na Terra. Certo? Bom, então esse muro da vergonha foi também batizado, o Muro de Berlim, foi batizado de um Muro da Vergonha, porque foi construído pelos comunistas para separar a liberdade da tirania, né? Sem deixar com que as pessoas escolhessem que lado queriam ficar. Dentro da Guerra Fria, nós temos alguns acontecimentos concomitantes, que são as guerras quentes. Você vai falar, mas professor, você não disse que a Guerra Fria se caracterizou por um período de 4 décadas em que não houve combate direto entre as superpotências? Militarmente, não houve um ataque frontal entre as duas potências? Sim, eu disse. Mas então por que o senhor está falando sobre as guerras quentes? Guerra quente, na verdade, eram guerras regionais, em que houve uma disputa ideológica entre líderes locais que defendiam o comunismo e líderes locais que defendiam o capitalismo. E com isso, os Estados Unidos, a União Soviética e a China começaram a agir indiretamente nessas guerras, certo? E a gente tem aí momentos incrivelmente violentos durante a Guerra Fria. Nós temos uma série de guerras acontecendo. Primeiro, a gente tem, em 1949, a Revolução Chinesa, né? Uma das revoluções mais sangrentas que existiu no século XX e na humanidade. Lembrando do grande salto adiante do Mao Tse Tung, que não deu certo. A gente já comentou nisso numa aula passada, Revolução Chinesa. Você que está assistindo a minha aula, essa aula específica, e não assistiu as anteriores, assista. É só o conhecimento que vai te levar a abrir os olhos. Assista as aulas anteriores, inclusive a aula sobre a Revolução Chinesa. Nós temos também a Guerra da Coreia, em 1950. Um resuminho rápido da Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi uma guerra em que, lá nos acordos de Potsdam, eles já estavam pensando na Ásia, né? E decidiram que já existia uma luta interna na Coreia, porque ela tinha sido uma colônia francesa até antes da Segunda Guerra Mundial, e com a invasão japonesa da Coreia, na década de 40, que expulsou os franceses de lá, houve um grupo comunista liderado por Ho Chi Minh que conseguiu libertar a parte norte da Coreia da influência francesa depois da Segunda Guerra Mundial, porque os franceses quiseram retomar o seu território colonial. E esse Ho Chi Minh conseguiu barrar a conquista deles no norte da Coreia, e ali o norte da Coreia passou a ser de dominância comunista e recebendo armas e equipamentos militares da União Soviética e da China. Os Estados Unidos, preocupados que a península coreana não caísse totalmente nas mãos do comunismo, decidiu em tratado internacional, junto com os líderes do norte
da Coreia e da União Soviética e da China, que o paralelo 38 seria a divisão das duas Coreias, certo? Só que em 1950 o lado comunista não respeitou a divisão do paralelo 38 e atacou e avançou sobre o lado sul. E daí os Estados Unidos formou uma coalizão de países com apoio da ONU, interviu no lado sul sob o comando de generais americanos e conseguiu refrear o avanço comunista e até empurrá-los de volta para o lado norte. Só que a China resolveu também intervir. A China não era uma potência nuclear como era a União Soviética, mas já estava em conluio com a União Soviética nesse período. Então, os Estados Unidos resolveu retroceder para o lado sul do paralelo 38 e até hoje foi assinada, naquela época, uma trégua que reestabelecia que a paz permaneceria ali, só que essa trégua tem durado até os dias de hoje. A gente sabe que eu até me enganei aqui, falei do Ho Chi Minh é no Vietnã, eu vou falar sobre isso. Foi o Kim Il-sung, que é pai do Kim Jong-un da Coreia. O Kim Il-sung é que foi o fantoche que governou a Coreia do Norte durante esse período da Guerra da Coreia. O Kim Il-sung, certo? Que é o avô do ditador que tem lá na Coreia hoje. Desculpem pelo erro aí sobre o líder, tá? O Ho Chi Minh é no Vietnã, que a gente vai falar agora. Ok? Então, essa trégua das duas Coreias acontecem até hoje. A Guerra do Vietnã, que é uma das guerras mais celebradas no cinema americano, é tema de vários filmes aí clássicos sobre guerra, fala da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um erro estratégico norte-americano, porque os generais norte-americanos, depois de verem a China cair sobre o comunismo, o norte da Coreia cair sobre o comunismo, eles desenvolveram a teoria do dominó, que era assim: se nós não impedirmos as peças que caíram sob mãos comunistas de continuarem caindo umas sobre as outras, toda a Ásia virará comunista, se transformará em área de influência comunista. Então, os Estados Unidos, preocupados com o Vietnã do Norte, que estava sob o domínio japonês na Segunda Guerra Mundial, e depois Ho Chi Minh conseguiu libertar o lado norte do domínio comunista, os Estados Unidos impôs um governo capitalista, porém ditatorial no lado sul. Um governante ditatorial no lado sul. E a população não tinha grandes opções. O lado norte comunista, pobre, financiado pela União Soviética em armas e equipamentos. O lado sul, financiado pelos Estados Unidos, porém numa ditadura nos moldes capitalistas, né? Não era uma ditadura ferrenha e opressora, mas era um governo sem eleições democráticas que os Estados Unidos apoiou lá, para conter o comunismo. Esse foi o erro estratégico, certo? Porque não deu oportunidade da população comprar a briga por eles. Se fosse um governo democrático, provavelmente eles teriam se aliado mais às tropas norte-americanas. O fato é que o Ho Chi Minh acabou se interessando pelo lado sul e houve um combate direto, porque quando teve uma eleição fraudulenta do lado sul, que colocou o ditador lá, que era uma eleição de partido único, uma frente nacional libertadora, FNL, que era de caráter comunista no sul, apelidada de Vietcongs pelos Estados Unidos, eles reagiram e formaram guerrilhas armadas no lado sul. Lógico que o lado norte apoiou os Vietcongs. E daí os Estados Unidos desembarcou milhares de soldados lá com armamento e começou a Guerra do Vietnã. Né? É uma guerra sangrenta, uma guerra que vai se diferenciar das demais guerras por uma série de motivos.
Primeiro, que os Estados Unidos, em 4 anos de guerra, ele teve mais, a guerra foi de 1950, mais ou menos, até 53, né? Até 1973, certo? Com a participação norte-americana, porque já vinham uns conflitos um pouquinho antes, desde 1950. Então, com a participação norte-americana, foram desembarcados lá, em 4 anos de guerra, 550 mil soldados norte-americanos, num clima inóspito, tropical, que fazia mais de 40 graus todos os dias, em várias épocas do ano, e o soldado norte-americano não estava preparado. É uma região periférica do mundo, totalmente isolada, que fazia com que os soldados tivessem pouca comunicação, que naquela época o via satélite ainda não existia. A comunicação via satélite só passa a existir a partir de 1969, vai existir durante a Guerra do Vietnã, mas um pouco posterior ao início da guerra. Certo? Então, a gente tem aí o isolamento das tropas americanas lá. Foi a primeira grande guerra localizada durante a Guerra Fria, regional durante a Guerra Fria, foi totalmente coberta pela imprensa. A imprensa cobriu a guerra e acabou gerando imagens para os Estados Unidos da guerra, dos seus soldados, dos seus filhos, sendo consumidos pela droga, que eles acabaram usando para amortecer o sofrimento da inhospitalidade do clima e do isolamento do lugar. Né? Quase todos os soldados americanos se viciaram na maconha e diversas drogas do Oriente. Isso foi patente lá. Isso causou uma comoção na população norte-americana e a gente tem movimentos norte-americanos pacifistas. Lembrando que final da década de 50, começo da década de 60, começa o movimento hippie, né? A contracultura, que começa a questionar o poder estabelecido, tudo como um movimento interno cooptado pelas esquerdas do país, né? Então a gente vê que a sociedade norte-americana acaba se colocando contra a guerra do Vietnã e o presidente Richard Nixon acaba se enfraquecendo com a guerra. E os Estados Unidos ainda usa armas químicas como o efeito laranja para destruir as plantações vietnamitas, que acabam contaminando o solo e contaminando as pessoas, e também o napalm, que eram bombas incendiárias que acabavam ateando fogo na população, né? Que contato com o oxigênio fazia uma reação química que gerava queimaduras gravíssimas no corpo. A gente tem uma das imagens mais icônicas da Guerra do Vietnã, uma menina correndo nua, porque as roupas pegaram fogo, com o corpo ardendo pelo napalm. É uma foto preto e branco, vocês podem procurar no Google e digitem Guerra do Vietnã, foto do napalm. Daí eles vão mostrar isso aí. Né? E também os exércitos americanos tentando abreviar a vontade de vencer logo, cometeram atrocidades que foi dizimar as populações e aldeias civis vietnamitas, porque elas acabavam com as suas plantações alimentando os guerrilheiros, os soldados vietnamitas, dos Vietcongs, certo? Então eles acabaram dizimando populações civis no Vietnã, o que também repercutiu muito mal na imprensa e no mundo livre, ok? Não era isso que se esperava do exército americano. Até que em 1973, 1968, o Ho Chi Minh ele dá a ordem da ofensiva do Tet. O que foi a ofensiva do Tet? Tet é o nome vietnamita para o primeiro dia do ano lunar do Vietnã. Então, a ofensiva do Tet ela acontece em janeiro de 1968 e eles avançam sobre o território do Sul, com os Estados Unidos já tirando suas tropas do país gradativamente. Até que, em 1973, o Nixon acaba assinando a retirada total das tropas norte-americanas do Vietnã.
e daí Ho Chi Minh ele acaba com seus exércitos ingressando na capital do Vietnã do Sul, que era Saigon. Ok? Então, mais uma peça importante no dominó ideológico da Ásia caía nas mãos do comunismo. Ok? Bom, continuando nesse princípio de guerras quentes, nós temos também, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque não vamos ter tempo, mas nós temos os conflitos árabes e israelenses. Em 1947, a ONU deu a permissão para a fundação do Estado de Israel. O povo israelense, o povo judeu, eles desde a diáspora, no ano 72 depois de Cristo, eles passaram a ser um povo sem pátria. E com a formação da ONU e o apoio dos Estados Unidos, eles requisitaram aquele território histórico deles, que tinha população judia, que envolve ali Jerusalém e tudo mais, lá no Oriente Médio. E a ONU concedeu o direito em 1947, e em 1948 foi fundado o Estado de Israel com a bandeira que mostra a estrela de Davi. Com isso, causou uma geral revolta entre os países árabes com o apoio da União Soviética. Tá? Não imediatamente, demorou para ter esse apoio, mas existiu esse embate e os Estados Unidos apoiou o povo judeu e a formação do Estado de Israel. Ok? A União Soviética votou contra a formação do Estado de Israel. E os conflitos árabes e israelenses acontecem até os dias atuais. Sempre é uma área de tensão aquela região. Pode ser tema para uma próxima aula, quem sabe. Em 1959, nós temos a Revolução Cubana, que também foi tema de uma aula passada nossa, que eu espero que vocês assistam. A Revolução Cubana teve um momento de ápice após a tomada do comunismo lá, que o comunismo tomou a ilha, que foi a crise dos mísseis cubanos em 1961, que a União Soviética queria instalar mísseis balísticos intercontinentais apontados para os Estados Unidos lá na ilha, o que foi desfeito depois de 2 dias num acordo de redução de armas atômicas entre os dois países, entre as duas superpotências, ok? Mas a gente também tem aí conflitos de independência nos países africanos, que estavam lutando pela sua independência depois do neocolonialismo europeu. Muitos deles optaram e tiveram apoio logístico e financeiro da União Soviética e acabaram instalando repúblicas opressoras, miseráveis na África, que os ditadores não se preocupam com o bem-estar do seu povo e colecionam carros de esporte em países paupérrimos que não tem nem estradas, certo? Até os dias de hoje, a África paga um preço muito alto por ter optado nas suas independências pelo comunismo, ok? Bom, em 1955, nós temos uma conferência importantíssima que é pouco divulgada, que é a Conferência de Bandung. Bandung. A gente fala Bandung. A Conferência de Bandung aconteceu na Indonésia. É o nome de uma cidade da Indonésia. E a Conferência de Bandung, ela vai criar uns novos conceitos para o mundo. Ela vai criar o conceito do não alinhamento. Vários países de economia periférica da Ásia, da África e do Oriente Médio resolveram não se alinhar nem ao bloco capitalista e nem ao bloco comunista. E assinaram uma carta de intenções nessa conferência de não alinhamento e de autodeterminação dos seus povos, que dava o direito a eles terem múltiplas escolhas em várias modalidades políticos e ideológicas. Mas é uma forma de isenção que acabou gerando uma porta aberta para o comunismo, certo? E também, nessa conferência de Bandung, foi criado o conceito de terceiro mundo, por tratarem de economias periféricas geralmente pobres, criou-se o conceito de terceiro mundo. Então, o primeiro mundo seria os países capitalistas, sob o comando dos Estados Unidos.
segundo mundo seriam os países do bloco socialista, sob o comando da União Soviética, e o terceiro mundo, os países periféricos, ordenados na Conferência de Bandung, certo? De 1955. E aí criou-se o pan-africanismo, o pan-arabismo, que eram movimentos nacionalistas, anti-norte-americanos, anti-influência norte-americana, tanto na África quanto no Oriente Médio. E pode ser também tema de futuras aulas nossas. A gente tem, nesse período da Guerra Fria, diversos acontecimentos que não vai dar para a gente abarcar em uma só aula, pode ser que a gente trate em aulas separadas, mas eu gostaria, para finalizar a aula nesses últimos 10 minutos aí, só falar que a Guerra Fria extrapolou também o campo da militarização e passou também para a corrida espacial, lembrando que em 1957 a União Soviética lançou o primeiro artefato feito pelo homem no espaço sideral em órbita da Terra, que foi o satélite Sputnik, que lançava um bip. Recebia-se um bip aqui. Ele transmitia o bip e o receptor em terra recebia esse bip, mostrando que era possível manter uma comunicação do espaço com a Terra e até melhorar as comunicações. Ok? A guerra espacial inicialmente teve a vitória da União Soviética, eles foram os primeiros a lançarem um ser humano em órbita, eles lançaram primeiro uma cadela, né, em órbita, que foi o primeiro ser vivo em órbita, que foi a cadela Laika, e não conseguiram trazê-la de volta. Ela ficou em órbita e deve estar em órbita até os dias atuais. Né? Logicamente, morreu. E nós temos também o Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a ser lançado no espaço, em órbita da Terra. O Yuri Gagarin foi considerado um herói nacional, morreu de forma misteriosa, porque ele visitou o mundo inteiro como um herói, inclusive países capitalistas, inclusive o Brasil, foi recepcionado aqui como um herói. E ele conheceu o mundo capitalista e viu que as benesses que o mundo capitalista tem da liberdade. E, de repente, alguns anos, algumas décadas depois do seu feito, ele morre de forma misteriosa na União Soviética. Em 1961, o presidente John Fitzgerald Kennedy, ele faz um discurso na qual ele promete que os Estados Unidos ia reverter essa corrida espacial que estava sendo ganha pela União Soviética e promete o primeiro homem a pisar na Lua. Isso se concretiza no final da década de 1960, no dia 14 de julho de 1969, primeiro artefato humano a pousar na Lua, que foi um módulo lunar, apelidado de Águia, pousou com 2 astronautas, que foi o Neil Armstrong e o Edwin Aldrin. O Neil Armstrong, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele era o comandante dessa missão, a missão Apollo 11, e ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. Esse fato foi transmitido via satélite em 1969 para o mundo todo. Acredita-se que teve mais de 1 bilhão de pessoas assistindo ao redor do mundo. E o Armstrong, ele fala uma frase que é uma das frases mais emblemáticas da humanidade. No momento em que ele pisa lá, ele fala que foi um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. Fato é que as missões Apollo continuaram até o número 17, Apollo 17, e depois os Estados Unidos encerrou a missão Apollo e não mais investiu em chegar até a Lua. E isso gerou muita controvérsia, até pessoas que são totalmente ignorantes, que dizem que o homem nunca esteve na Lua. É comprovado que na década de 60 foi desenvolvida tecnologia para se chegar na Lua, ok? Bom, no campo dos esportes também houve uma guerra ideológica e um braço de força entre as duas potências. Nós vemos nas Olimpíadas de 1980, os Estados Unidos boicotou essa Olimpíada e os países aliados aderiram ao boicote. Foi por causa da invasão
Soviética no Afeganistão. Estados Unidos se colocou, e no Camboja. Estados Unidos se colocou contra essa invasão e, em represália, boicotou a Olimpíada de 1980, que era em Moscou, que tinha como mascote o ursinho Misha, certo? E daí todos os países alinhados aos Estados Unidos não participaram dessa Olimpíada, fazendo com que o brilho da Olimpíada caísse. Só um adendo aqui. A gente sabe que os atletas soviéticos hoje são severamente punidos, centenas deles, por usarem doping. Imaginem na época da Guerra Fria, que eles queriam ter super atletas. Deviam estar todos contaminados pelo doping, mas e não tinha como averiguar isso, ainda mais numa Olimpíada dentro da União Soviética, né? Então, os Estados Unidos não participou dessa Olimpíada. O Brasil participou dessa Olimpíada. Até o João do Pulo, que ganhou medalha de bronze no salto triplo, no atletismo salto triplo, ok? Brasil, mais uma vez, furando com os aliados capitalistas, né? Ele podia ter se recusado a participar, mas participou. Em 1984 foi a vez das Olimpíadas de Los Angeles, e daí, dando o troco, a União Soviética e seus países aliados boicotaram as Olimpíadas de Los Angeles, também retirando um pouco do brilho das competições, ok? Depois, a gente tem aí também, nesse final, no começo da década de 80 e em diante, a gente tem aí a derrocada do modelo de comunismo soviético, né? E a ascensão do modelo de comunismo chinês. A União Soviética investiu tanto em armamento nuclear e esqueceu a vida, o bem-estar e vida, desenvolvimento social dos seus cidadãos, que viviam como se estivesse vivendo ainda na década de 50. Carros hiperatrasados, pouca tecnologia nos lares, uma vida atrasada, pouco ganho financeiro da população, a economia pesadamente controlada pelo Estado e endividada porque ele tinha que sustentar os países satélites e não tinha grandes economias também, certo? Então, a gente vê a derrocada. A União Soviética, nos seus últimos anos, ela adotou a glasnost, né, a glasnost e a perestroika. Glasnost significa abertura, a abertura política da União Soviética, e a perestroika é a reestruturação econômica do país com base para o capitalismo. Tá? Só que isso aconteceu de forma tardia, acabou tendo uma revolta interna que acabou retirando do poder o Gorbachev, que era o líder soviético que já vinha mantendo uma relação amistosa com o Ronald Reagan, que era o presidente norte-americano. Em 1991, culminou com o fim da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como nós a conhecemos. E a bandeira vermelha da força e o martelo foi retirada do Kremlin, que era a sede do governo soviético. Porém, a gente viu que houve uma sucessão para o Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia dentro da União Soviética, e ele não soube manter o comunismo fora da Rússia, e daí veio Putin, que era um representante da KGB soviética, e ele tem se mantido no poder em vários mandatos, com poucas exceções de um correligionário dele, que o sucede de vez em quando. Né? E ele agora declarou que vai se candidatar de novo, porque ele tem medo que a União Soviética, que a Rússia, caia em mãos que não sejam apropriadas. Certo? Não podemos esquecer que em 1989 houve também a queda do Muro de Berlim, momento emblemático. Todas as repúblicas que eram satélites da União Soviética começaram a ruir por causa da sua economia deficitária, pobreza e atraso da população. E foram caindo uma a uma. O Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos da queda do comunismo no leste europeu. Teve grande influência do Papa João Paulo II, que era um anticomunista que lutou para o fim do comunismo no mundo.
Nós não podemos nunca esquecer do papel do Papa como um líder mundial que lutou contra a opressão comunista, diferente do Papa atual, que não faz nada e lava as suas mãos com relação à perversidade e tirania do comunismo no mundo, elogiando ditadores como Maduro, Chaves, Castro, entre outros. Ok? Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Não deu para abarcar tudo, a gente poderia ter falado mais até de detalhes da Guerra Fria, mas são até temas para futuras aulas, quem sabe a gente consiga desenvolvê-las, tá bom? Então agora eu vou chamar a Camila novamente. Camila, você está aí? Tô. Professor, antes da gente finalizar, só uma dúvida. A gente está vendo aí os Estados Unidos e a China numa briga muito acirrada, inclusive economicamente falando. Existe a possibilidade de se iniciar uma nova Guerra Fria partindo dessa briga da China com os Camila, Estados Unidos? Excelente pergunta sua. Na verdade, evita-se usar o termo Guerra Fria em relação à China. Mas a gente sabe do movimento globalista que a China tem feito e a guerra comercial que a China tem defendido contra o poderio norte-americano, contra o poder econômico norte-americano. Então, ainda não existe uma definição desse embate entre os Estados Unidos e a China no campo político e econômico. Mas alguns historiadores e alguns pensadores aí do mundo contemporâneo já têm definido que é uma nova Guerra Fria que está se formando, porque a China tem ampliado suas áreas de influência no mundo através do capital, né, de compra de concessões no mundo inteiro e de terras, e os Estados Unidos, através do governo Trump, tem lutado contra a espionagem chinesa através de empresas ditas capitalistas de comunicação chinesas, mas que, na verdade, são empresas de espionagem chinesa. Ressalto aqui a Huawei, que está aí lutando para entrar no Brasil com a tecnologia 5G, que eu espero que não seja escolhida. Certo? Então, Camila, respondendo, é possível que essa guerra comercial e esse conflito, esse embate político ideológico esteja, sim, num contexto de nova Guerra Fria. Pessoal, esse é o professor João Carlos. Professor, muito obrigada pela sua aula. Eu que agradeço, Camila. É muito bom aqui poder dividir com todos um período que a juventude de hoje desconhece e que os livros didáticos mostram com um viés esquerdista de que o comunismo é uma maravilha, que é a 7ª maravilha do mundo contemporâneo. E a gente sabe que causou mais de 100 milhões de mortes no mundo, e foi um regime de opressão cruel contra as liberdades individuais. Eu vou pegar muito bom poder falar a verdade. Que o senhor falou, estou lendo aqui, né, o livro Negro do Comunismo no Brasil, e tem inclusive grifei e postei no Twitter essa parte. No Brasil, por sua vez, perdura o revanchismo nas fileiras da esquerda e os comunistas são tratados como democratas. Inclusive, seu passado é visto como parte da construção da cidadania. Em um país sem memória e sem cultura democrática, o mito da superioridade moral da esquerda se impôs como verdade absoluta. E esse capítulo ele discorre sobre a vitimização e a santificação do comunismo. Se enquadra exatamente bem no que a gente estava falando. Exatamente, perfeita a sua introdução dessa parte aí do livro. Muito boa mesmo. E a gente tem visto assim que quando eles começam a perder essa santificação, porque a verdade vem à tona, né? Através das mídias sociais, hoje a verdade está vindo à tona. E daí o que eles fazem? Eles tentam tolher a verdade através da limitação da liberdade de opinião, usando, é lógico, dos meios aparelhados que a gente já conhece. E aí a gente acaba preso. Exato. Acaba inocentes sendo presos por crimes de opinião.
Pessoal, esse é o professor João Carlos. O canal dele está na caixa de informações, assim como o Twitter, para vocês decidirem o tema da próxima aula. Eu escolhi 2 temas, né? Vamos ver se vocês votam, que é a Escola de Frankfurt e a Grande Guerra. Aí vocês debatam com o professor lá no Twitter e vejam qual vocês preferem. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Professor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, a Camila. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.